irmãos, e percebo quanto Deus tem feito com que a vocação ela consiga se espalhar, chegar a muitos lugares. Nós somos o regional da Parquelândia, com os diversos centros de evangelização, e esse momento é um momento muito necessário para celebrar a nossa comunhão. Nós estamos aqui para celebrar a nossa comunhão. Na verdade, nós somos o único povo, nós somos o carisma Shalom. E Deus nos fez família, Deus criou entre nós uma relação profunda de comunhão. Deus nos dá a graça de, como família, também celebrar a sua obra, a sua fidelidade. Sempre o nosso fundador nos recorda que aquilo que é mais importante, Deus nos fala quando nós estamos reunidos. E acredito que para todos nós seja muito importante nós estarmos aqui para escutarmos sobre oração. Ensina-nos a rezar. Para nós, a oração é algo vital. Quando nós refletimos sobre as nossas necessidades, as necessidades físicas, o nosso organismo, ele tem necessidades, que são necessidades que nós chamamos de vitais. Se você parar por alguns dias de beber água, você sabe muito bem que você não conseguirá passar muitos dias sem beber água, sem se alimentar. Se nós sabemos que o nosso corpo exige nutrientes, exige todas essas realidades, essas necessidades, nós podemos também dizer que a nossa alma também não pode ter vida se ela não tem oração. Você não vai conseguir viver a sua vocação se você não rezar. Me vem a lembrança, e talvez eu tenha dito, na verdade eu sei que eu já falei, mas não falei para todos vocês, de um testemunho que eu escutei quando eu era seminarista aqui em Fortaleza, isso há mais ou menos uns 20 anos, uns 17 anos atrás. Foi um testemunho em uma célula, eu era de uma célula, e a formadora, ela estava dando uma pregação, e ela deu testemunho de uma pessoa da comunidade, na época. Ela dizia que essa pessoa se aproximou, não sei se foi dela ou foi de outra formadora, e ela disse: olha, eu quero sair da comunidade. Foi a formadora para pedir para sair da comunidade. E o que aconteceu? A formadora, ela até foi muito madura. Ela disse assim: tudo bem, mas vamos combinar uma coisa. Você quer sair da comunidade? Quero. Vamos combinar uma coisa. Você vai viver esse mês a sua vocação da melhor forma possível. Você vai viver as suas missas, você vai participar das missas, você vai participar, vai viver bem a sua oração pessoal, o seu estudo bíblico, você vai para os momentos comunitários, você vai viver os seus compromissos como comunidade de aliança. Vamos combinar assim, e quando chegar o próximo ano, o próximo mês, você vem novamente conversar comigo para a gente fechar o discernimento. A gente pode combinar assim? Podemos. E um mês depois, vem aquela irmã conversar com a formadora comunitária e dizer: olha, na verdade, eu fiz aquilo que a gente tinha combinado. Eu fui para as missas, eu voltei a ter vida de oração, fazer o estudo bíblico, minha oração pessoal, rezar o texto, cumprir os compromissos da comunidade. E diante de tudo isso, eu na verdade não quero sair da comunidade, porque eu descobri que realmente o que estava faltando era eu viver a vocação. Queridos irmãos, de modo muito simples, é isso que acontece conosco.
É isso que acontece conosco. Quando nós não estamos rezando, nós vamos perdendo o entendimento espiritual da nossa consagração. Nós vamos não tendo a sensibilidade para Deus. O que a oração faz conosco? Nos faz sensíveis a Deus. Então o que você precisa é apenas voltar para a fonte. Volte para a fonte. E eu digo isso, não estou somente falando para vocês, eu estou falando para mim também. Nós precisamos voltar para a fonte, voltar para a oração. Na oração você vai realmente identificar o que se passa dentro de você. Eu vejo tantas pessoas hoje falando de autoconhecimento. Não estou falando somente de pessoas cristãs. Pessoas que dizem, é importante o autoconhecimento, é verdade, mas que tipo de autoconhecimento é importante? O autoconhecimento verdadeiro é o autoconhecimento que nasce de uma experiência profunda de Deus. Santa Teresa fala sobre o autoconhecimento, é eu voltar-me para Deus, porque quem vai dizer para mim quem de fato eu sou é Deus. É na oração que eu vou realmente descobrindo quem eu sou. Eu preciso rezar, e eu preciso rezar aquilo que o Daniel falou. Não importa como você vai para a oração, você pode ir para a oração. Eu às vezes, quando uma pessoa vem confessar comigo e fala sobre a oração, normalmente eu digo assim, meu irmão, pare comigo para pensar. Você acha que todas as vezes que eu estou confessando você no Shalom, eu estou com vontade de confessar? Eu não estou, porque ali eu posso estar cansado, eu posso ter tido um dia, eu não dormi direito. Tanta coisa pode ter acontecido naquele dia que eu não estou ali, assim, fisicamente pronto para rezar, pronto para confessar. E o que é que acontece ali? Mesmo diante de tudo isso, a minha intenção é confessar. E quando eu estou ali confessando, mesmo que eu não esteja com vontade, porque a minha vontade ali está talvez sendo influenciada por vários contextos, mas eu estou ali decidido a cumprir a minha missão, que é, naquela tarde de confissão, confessar as pessoas que vão no centro de evangelização. Então, da mesma forma que pode acontecer de eu não ter vontade, pode acontecer de você não ter vontade de rezar. Pode acontecer de você estar um dia muito cansado. Pode acontecer tantas coisas, tantas situações, que você realmente pode não estar motivado. Mas estar motivado não significa que a sua oração será mais perfeita. Aliás, imagino que Deus valoriza muito mais a tua oração nos momentos que você está cansado, mas se decide por ela. Todas as vezes que você está cansado, você está esgotado, mas você vai para a oração, aquela oração ali, ela é muito reconstrutiva, ela reconstrói você, ela te une a Deus. Digo também da mesma forma, quantas vezes, eu me lembro quando eu morava tanto em São Luís como em Belém, e todas as formadoras todas as irmãs que são formadoras da comunidade de vida, precisam me lembrar que é o meu dia de conduzir a oração, porque eu não me lembro. Então, normalmente, às vezes eu chego, a pessoa diz, olha, hoje é o seu dia, é o seu dia de conduzir a oração. E quantas vezes eu cheguei com dor de cabeça na oração comunitária, e eu conduzi a oração, quando terminou a oração, eu já não estava mais com dor de cabeça, estava curado ali. Aquele momento foi importante para mim. E quantas outras vezes eu fui para a oração preocupado com tanta coisa, e escutando a oração dos irmãos, a oração dos irmãos me ajudaram a rezar. Gente, é assim que acontece. Por isso que é importante a gente ir para a célula. Porque quando você vai ali para a célula, a sua célula, você foi para a célula, você está o dia todo de trabalho, você chegou na célula e ali começa o momento de oração. Você está talvez ali disperso, mas a oração do irmão, você escutando a oração do irmão, escutando aquela oração, já
é capaz de trazer o seu coração para a oração. Aquela oração do irmão te atrai para a oração. Também costumo muito recordar daquela passagem bíblica de Tomé que não estava entre eles. Tomé não estava entre os apóstolos no primeiro momento, quando Jesus ressuscitado apareceu para eles. E eu costumo interpretar essa passagem como a experiência da excomunhão. Você sabe muito bem que excomunhão é a igreja que diz: você está excomungado, você está afastado da igreja. A excomunhão muitas vezes acontece, em primeiro lugar, no coração daquele que começa a se afastar da comunhão, se afastar da vida da igreja, a criar ali uma barreira entre o ensinamento da igreja e o acolhimento. Isso também acontece conosco na comunidade, e nós muitas vezes podemos nos afastar da comunidade, e porque nós nos afastamos da comunidade, a gente vai perdendo a vitalidade vocacional. Não é que a comunidade, pelo contrário, a comunidade quer que você esteja nesse lugar aonde Ele vai aparecer para você ressuscitado e vai despertar no seu coração a fé, vai renovar no seu coração os dons do Espírito, vai te fortalecer. Por isso que nós não podemos nos afastar desses lugares, desses ambientes de graça. Esses dias, retornando à Fortaleza, na última reciclagem, eu celebrei umas 4 missas na reciclagem, e para mim é muito bom estar num ambiente desse, porque eu estou falando com os irmãos da comunidade, às vezes até irmãos que você reencontra, né, que vem de outras missões ou de missões que você já morou. E eu recordava para eles o seguinte, que eu acredito que é muito importante para nós. Quem aqui, não tenha medo de levantar a mão não, tá certo? Quem aqui reconhece que a reciclagem é um momento de salvação vocacional? Quem aqui reconhece isso? Todos nós. A reciclagem, esses 10 dias, é um momento que Deus realmente nos ressuscita. Mas o que é que acontece? A gente não pode deixar, nós não podemos deixar que Deus realize em nós essa obra somente quando chegar a reciclagem. Porque o que é que pode acontecer? Pode acontecer que você, como acontece com o carro, eu até dizer na reciclagem, eu não sei eu sei que existe uma lei, uma lei que determina que se um carro ele acabar o combustível e pegar em você, né, o que vai acontecer? Você vai ser multado. Eu não sei se é grave, se é muito grave, eu não sei qual é a lei, não sei se vocês sabem qual é, mas veja só, se acontecer no seu carro, acabou o combustível, pegar em você, você vai ser multado, né? Então o que acontece? Será que eu preciso deixar que o combustível acabe? Será que eu devo deixar que eu chegue a ficar esgotado vocacionalmente? Talvez eu nem consiga chegar na reciclagem, de tão fragilizado que eu fiquei vocacionalmente. Então o que é que você deve fazer? Se a reciclagem é um verdadeiro oásis, que a gente chega lá e sai recriado, fortalecido na vocação, e isso é verdade, por que não a gente viver esses pequenos oásis durante o nosso ano? É um oásis quando você vai para a sua oração pessoal, é um oásis quando você vai e faz o seu estudo bíblico. Às vezes a gente até diz, né? Deus não fala comigo. Deus não fala contigo, ou você não abre mais a Bíblia? Porque todas as vezes que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Eu preciso
alimentar o meu coração. Eu preciso sempre encher durante o meu ano o meu coração com esses momentos que Deus vai me permitir viver na oração pessoal, no estudo bíblico, nos retiros pessoais, nas orações comunitárias, nos momentos de retiro, como nós estamos vivendo aqui. Todos esses momentos são momentos aonde Deus vai trazer de volta o vigor vocacional, porque são momentos de oração. São momentos de oração. Então, queridos irmãos, peça a Deus nesse retiro essa graça. A graça de não deixar para rezar quando você já está com a sua vocação comprometida. Tem gente que quer fazer discernimento no momento de crise. Crise não é momento de discernimento. Alguém aqui está para casar e aí teve uma briga seríssima com o namorado, com o noivo, e disse assim: vou casar. Não, a pessoa vai parar. Aconteceu isso. Será que isso aqui vai para frente dessa forma? Analisar com calma, parar, escutar, rezar. Tudo deve ser vivido na oração. Então, quando você reza, você sabe discernir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, não queira fazer discernimento na crise, porque na crise você não está rezando. Na crise você não está rezando. Como é que você quer fazer discernimento quando você não está rezando? Você já parou para olhar lá atrás, quando você entrou na comunidade, nos seus vocacionais? Eu digo para vocês que eu nem tenho mais esses cadernos, né? Mas talvez você tenha um caderno lá do seu vocacional, que você escrevia, Deus dava a palavra. No dia que você fez o retiro, eu fui pregar agora o vocacional de Brasília, o retiro final, e eu disse: olha, escutaram o que Deus falou agora na liturgia da palavra? Anota aí o que Deus falou na liturgia da palavra. Todos os dias que nós vivemos, anota o que Deus falou na liturgia da palavra. Anota o que Deus está falando para você, as moções que Deus está te dando. Anota tudo isso, porque é isso aqui, e tudo que Deus foi falando para você que determina a sua vocação. Não é um momento onde você não consegue identificar a voz de Deus. Não é um momento que você passa por uma dificuldade vocacional. Deus falou para você, e você está aqui hoje por causa disso. Então sempre é importante a gente voltar para a fonte. Volte para a fonte. Volte a rezar. Peça ajuda. Eu estava dizendo para a pessoa aqui do lado, as pessoas que eu estava partilhando, que tem gente, eu tenho 23 anos de comunidade de vida. Então, eu já morei com várias pessoas, né? E tem irmãos que têm dificuldade durante ali a manhã de ficar acordado no momento de adoração. Esse nunca foi o meu problema. O meu problema é, na verdade, lutar contra a dispersão. Eu sou muito agitado, a minha cabeça é muito agitada. Então, eu preciso me esforçar para rezar. Eu não vou ter dificuldade de dormir na oração, mas eu vou ter dificuldade com o barulho na minha cabeça para que eu possa parar para rezar. Então, às vezes eu vou precisar pegar um livro ali para me ajudar a me voltar para a oração. Talvez eu vou precisar ali sair para rezar em voz alta. Isso eu faço muito. Coisas que você vai descobrir na oração para te ajudar a rezar. Talvez o outro ali não precisa estar ali na capela tranquilo, é pacificado, né? Interiormente pacificado, mas eu não sou assim pacificado dessa forma. Então eu tenho que descobrir quem eu sou. Você tem que se descobrir como alguém que reza, porque é assim que você vai rezar melhor. É assim que você vai colocar qualidade na sua oração. Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender a rezar, todos nós precisamos muito da graça de Deus. E finalizo essa homilia. A leitura de hoje, a primeira leitura, fala sobre o santuário de Deus.
São Paulo diz assim: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Vamos parar para recordar esses dias. Estávamos lá na diaconia, vivendo aquele momento especial, aquela celebração especial da igreja do ressuscitado. Quem estava lá aqui? Levante a mão. Praticamente todos nós estávamos lá. Então, aquele lugar é um templo de Deus, dedicado, consagrado a Deus. É um lugar de oração, sim ou não? É um lugar que, quando nós entramos, a gente identifica o sinal do sagrado, sim ou não? Sim. É um lugar que nos atrai. Nos atrai porque aquele lugar, ele revela a beleza de Deus. Que Deus é grande, que Deus é onipotente. E claro, tem a presença também. Ainda não tem, né? A presença tem, não sei se tem. A presença do tem, né? A presença do Santíssimo Sacramento em uma daquelas capelas lá, que depois vai ser organizada. Mas pense que você também é o santuário de Deus. E a mesma sacralidade daquele lugar é a sacralidade que existe em você. Porque aqui na celebração a gente incensa, o padre é incensado, o que é oferecido no altar é incensado e você é incensado. Porque você é santuário de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos a cada dia renovar no nosso coração essa consciência. Eu sou santuário de Deus. Eu sou um lugar que Deus inabita. Deus inabita no meu ser. Eu preciso a cada dia reconhecer essa presença e adorar esse Deus, que nós o adoramos na Eucaristia, que nós o adoramos quando nós o recebemos e que nós precisamos reconhecer também dentro de nós. Esse santuário, esse lugar santo que Deus habita, é preciso também que se cultive essa vida interior. O reconhecimento dessa presença deve nos levar a cultivar essa vida interior. Vamos pedir essa graça e pedir que nessa perfeita oração que é levada aos céus por Jesus, também suba aos céus o nosso louvor, que deseja a cada dia engrandecer a este Deus que nos ama e a quem devemos todos os dias também entregar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé.